good morning everybody. Welcome back to Microtech's YouTube channel. I am your teacher Anderson. How's everyone doing? How are you today? It's a brand new day, it's a brand new week. It's Monday. I hope everyone had a great weekend. I hope you were fine with your family. And okay. So today's class is going to be about present continuous. And it's a really nice subject. It improves your English when you use this in your speaking or in your writing, so it's very important to know this grammar thing. Okay, so let's get started. Let's go. Alright, so before we start this class, I have some notice to give to you guys. The first one is you already know, but I'm going to repeat, ok? Então, antes da gente começar, eu tenho alguns avisos para dar para vocês, que é o quê? On Monday, I'm going to post here beginners classes for beginners content. Então, na segunda-feira, no canal da Microtech serão postados conteúdos para iniciantes, conteúdos para quem ainda está no começo do livro, quem parou lá no começo do livro antes da quarentena começar, tá bom? Então, se você está nesse estágio, você vem aqui toda segunda-feira, ok? On Friday, I'm going to post advanced content. Então, na sexta-feira, eu vou postar conteúdo para quem já está avançado no livro, quem já está mais pro final do livro. Então, se você está no final do livro e está assistindo essa aula, você não tem muita obrigação de estar aqui. Se você está aqui, é da sua escolha. Então, você sabe que vai ser um conteúdo mais para iniciantes mesmo. Da mesma forma que vocês de segunda-feira forem assistir a aula da sexta-feira, você tem que estar ciente que o conteúdo de lá vai ser avançado. Você não precisa fazer os outros dois, tá? Quem é do começo faz só o de segunda, quem já tá no finalzinho, no segundo livro, na apostila, faz só o de sexta. Podem fazer os dois, não tem problema, você pode responder o forms também, não tem problema, mas esteja ciente disso, tá bom? And on Wednesday we have live classes on YouTube at 3 p.m. Então na quarta-feira, agora, toda quarta-feira, às 3 da tarde. Agora é certo, tá, gente? 3 horas da tarde. Somente às 3 da tarde. Sempre vai ser 3 da tarde. We have live classes on YouTube. A gente vai ter aulas ao vivo no YouTube. So make sure to watch our live classes if you can. Então, por favor, se você pudesse. Eu sei que várias pessoas aqui também estão tendo aula ao vivo nesse horário da escola normal. Então, mas se você puder às 3 horas estar lá comigo, a aula é interativa, não é tão... Eu tô dando, por enquanto eu tenho dado games e tá sendo bem legal a participação de vocês. Muito obrigada a todos que estão lá, tá bom? And that's it. E se você não estava na última live, a gente informou lá essas informações e também... informações. E também, forms will be available for a week. Se você não assiste nenhuma aula, não assistiu nenhuma aula ao vivo, só assistiu as videoaulas que são postadas, a partir de agora, a partir dessa aula de vocês, todos os links do Google Forms estarão disponíveis para resposta durante uma semana, tá? Então, se você está enrolando para fazer, se você está deixando acumular aulas para fazer, não faça mais isso, porque o link do Google Forms, que é onde você vai pôr seu nome para sua presença ser contada e para você fazer os exercícios que eu pedi, vai ficar disponível por uma semana. Então, como que vai acontecer? Na próxima aula que eu postar, aquele link eu vou desativar, ele já não vai funcionar mais. Então, você tem aí uma semana para responder esse questionário e para fazer a sua aula, tá bom? Não se esqueça disso, que Forms will be available for a week. Que o link do Google Forms está disponível somente por uma semana agora, ok? And the last thing is make sure you are subscribed to Microtech's YouTube channel and make sure you hit the notification bell so you can know whenever we upload a brand new video or whenever we are live, ok? Então, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho para vocês saberem quando que tá sendo postado aula. Geralmente é toda segunda e sexta às 4 horas, as de inglês, né? Mas pra você saber a mesma hora que é postado já, porque aí chega a notificação pra você. E também ative o sininho pra você saber quando a gente tá ao vivo. Daí também já chega a notificação pra você, ok?
Na terça e na quinta-feira tá tendo aula de administração, que o Edson vai fazer lives de administração. Então, se vocês quiserem também assistir essas aulas, vai ser terça e quinta, 4 horas da tarde, tá? Vai ser videoaulas lives de administração e vai estar lá o conteúdo pra vocês. Vocês podem assistir se sentirem à vontade, alguém da família de vocês também se quiser assistir, não tem problema, ok? So let's start now. Okay, so present continuous is used with an action that is still happening. Então, present continuous ele é usado numa ação que ainda está acontecendo. Então, ele é uma ação que está acontecendo no presente. In Portuguese, verbs ending with endo, indo e ando. Então, no português, o present continuous, a gente sabe o que identificá-lo por quê? Porque o verbo ele termina com endo, indo e ando. Endo, indo e ando, ok? Então, no inglês, isso é chamado de present continuous. No português é presente contínuo, de qualquer forma. But the present continuous é uma ação que está acontecendo, que está decorrente no presente, agora, que está acontecendo agora. Por exemplo, agora eu estou gravando essa aula para você. Se eu fosse falar isso em inglês, eu falaria I'm recording this class, ok? Eu estou gravando, tá vendo? Que termina com ando, o verbo. Então, caminhando, gravando, comendo, sorrindo, são todos verbos que terminam com endo, indo e ando, e que se eu for conjugá-los no inglês, se eu for traduzi-los para o inglês, eu estaria usando o present continuous, ok? To use present continuous, we have to remember the verb to be because it's something that we use together with the verb to be and the present continuous, okay? So if you don't remember, let's remember now. Let's repeat the verb to be, okay? In affirmative form. Repeat with me, please. I am. You are. He is. She is. It is. We are. They are. Oh, great. Let's repeat one more time, okay? Just to make sure. I am. You are. He is. She is. It is. We are. They are. Great. Let's remember that. Verb to be in Portuguese means ser e estar. Então, o verbo to be no português significa ser e estar, né? Que é o verbo to be in itself. É o am, o are e o is. Esses que estão de laranjinha aí são sujeitos. Lembram-se disso, que eu ensinei na aula do verbo to be. Se você não lembra, é bom assistir de novo aquela aula. Então, se você... Os que estão de laranja são nossos sujeitos, né? I é eu, you é você, he é ele, she é ela, it é isto, né? Eu uso pra objetos, animais, são pra coisas que eu uso, né? Igual o filme lá do de terror, It, a coisa que vocês gostam. We eu uso pra nós, e they é um gênero neutro, eu uso pra eles e elas no plural, quando eu falar de uma multidão, ok? O we, lembra que eu estou incluso também, esqueci de falar isso. O we eu uso quando eu estou incluso, então se é eu, meu amigo, eu, meus pais, eu e mais alguém, eu vou usar o we. Se eu não estou incluso, eu uso they, que eu estou falando de outras pessoas. Então aí do lado tem a tradução para vocês verem o significado de cada um. Eu não vou passar nisso agora, porque a gente já fez isso. E se você não lembra, dá um pause aí e relembre, tá? Então, ok. So, why do you have to remember the verb to be, ok? Por que você tem que lembrar o verb to be para falar do present continuous? Porque o verb to be ele sempre vem no início da frase. The structure is as you are seeing on your screen, ok? Essa é a estrutura de uma frase que você vai montar, que você vai fazer, que você vai escrever, que você vai falar quando você for usar o present continuous. Tá vendo aí na tela de vocês? O de laranja é bem grande aí, ó. Verb to be plus verb plus ing. Então, essa é a estrutura do present continuous. Ele é o verb to be mais um verbo mais o ing no final desse verbo. Então, sempre vai ser essa estrutura. Lembra quando eu dei o exemplo a vocês do o que eu estou fazendo agora? Eu estou gravando essa aula. I am recording this class. Então, quando eu uso o I am, eu estou usando o verbo to be. Ok? E o meu verbo, né, record, que é gravar. Então, eu usei o verbo record mais ing, que ficou recording. I am recording this class. Então, a estrutura é aí, ó. Verb to be plus verb plus ing. Aí eu tenho dois exemplos pra vocês aí, ó. Eu quero falar, ela está almoçando. Ela está, eu sei que o verbo to be é ser estar. Por isso que é importante lembrar ele. Ele sempre vai aparecer no inglês pra vocês.
sei que ela está she is, certo? E eu sei que almoçar é have lunch. Porque a gente aprendeu isso lá na aula de rotinas diárias, né? Então, she is having lunch. Eu adicionei o ing aí no have lunch, ok? Outro exemplo, minha mãe está trabalhando. Minha mãe é my mother, ok? In English. Está, my mother is. Porque ela, como se fosse o she lá do verbo to be, né? Eu falo she is. Então, my mother is. Work, eu sei que é trabalhar. Adicionei o ing, ficou working. My mother is working. Minha mãe está trabalhando. De novo, exemplos com ando, né? Que é o que o present continuous é no português. Ok? So let's remember that the structure of the verb to be of present continuous, is verb to be plus a verb plus ing. Então vamos lembrar que a estrutura do present continuous vai ser sempre o verbo to be mais um verbo, que é um verbo que vai dar ação na frase, né? Mais o ing no final desse verbo, ok? Regardless of the adding of the ing, we have to follow some rules, ok? The present continuous has rules. Então, na questão de adicionar o ing para o final do verbo que eu vou ter que usar, vou ter que seguir algumas regras, ok? So, the first rule is the general rule. A primeira regra é a regra geral. Alright? A regra aqui é a que faz mais sentido, que é o quê? Add ing. Então, se você estiver aí falando de um verbo que vai ter no present continuous, ou se você estiver escrevendo um verbo que vai ser com present continuous, você simplesmente está na dúvida, adicione o ing, porque é a regra geral. Na dúvida, eu coloco ing para tudo. Temos alguns exemplos aí. Let's repeat with me, please. Cook, cooking, cook, cooking, walk, walking, walk, walking, try, trying, try, trying, play, playing, play, playing, great. Então, eu tô falando cozinhar, andar, tentar e jogar, brincar ou tocar, que é o play, né? Um verbo que vale por 3. Ok? So, regra geral, add ing. Second rule, ends with e, take it off, add ing. Então, quando o verbo terminar com a letra e, eu não posso deixar essa letra e, eu vou ter que tirar ela fora, aí eu adiciono ing, ok? Então, se o verbo termina com a letra e, eu tiro a letra e e adiciono o ing. A letra e não pode ficar. Por exemplo, let's repeat. Like, liking, like, liking, love, loving, love, loving, close, closing, close, closing. Então, é gostar, amar e fechar, ok? Todos eles terminam com a letra E, todos os verbos terminam com a letra E. Quando eu vou conjugar eles no presente contínuo, eu vou ter que tirar o E e adicionar o ing, ok? And the last rule is CVC word ending. Double the last word and add ing. Esse CVC é consonant, vowel and consonant, que é consoante, vogal, consoante. Quando o verbo ele terminar com uma consoante, uma vogal, uma consoante, né? A gente fala que é um sanduíche de vogais, CVC. Se ele terminar com essas três letras, que é uma consoante, uma vogal, uma consoante, e for uma palavra pequena, geralmente essa palavra tem uma sílaba, tá? Você vai ter que dobrar a última letra, que é uma consoante, né? E adicionar o ing. Ok? So, let's repeat. CVC, word ending double the last word and add ing. Então, se essa palavra terminar com consoante, vogal e consoante, você vai ter que dobrar a última consoante e adicionar o ing, ok? And we have some examples. Let's repeat the examples. Stop, stopping, stop, stopping, swim, swimming, swim, swimming,
run, running, run, running. Great. Então, parar, nadar e correr. Todas essas, reparem aí que elas são palavras pequenas, certo? São palavras pequenas e elas terminam com consoante, vogal, consoante. Stop, ó, termina com T-O-P. T consoante, O vogal, P consoante. Swim, termina com W-I-M. W é uma vogal, o I é uma... Sorry. O W é uma consoante, o I é uma vogal, M é uma consoante. Run é só uma palavra, né, no caso. E essa palavra consiste em uma consoante, uma vogal, uma consoante. Então, nesses casos, estão vendo? Você sempre vai dobrar a última letra. Então, eu dobrei a letra P no stop, dobrei a letra M no swim, dobrei a letra N no run e adicionar o ING, ok? Vocês estão reparando que todas as vezes que eu estou pronunciando a palavra, o verbo terminando com ING, eu não estou enfatizando o G, né? Que é o G do final. Então, ó, eu falo cooking, eu falo cooking. Falo walking, não falo walking. Então, o G, ele é meio que ele é inexistente na minha fala. Então, quando você for pronunciar essas palavras, não enfatize esse G no final, porque ele é quase praticamente não existe. Se você quiser falar pausadamente, não tem problema. Mas, esteja ciente, quando a gente pronuncia essas palavras, a gente não pronuncia o G, não enfatiza o G. Às vezes eu enfatizo para vocês entenderem. Mas não é comum de escutar isso. Então, playing, liking, loving, closing, tá vendo? O G ele não é perceptível, ele não é nem escutado. Então, ele não é falado. Então, lembre-se disso. Okay, so now take a pen and a pencil and your notebook, your English notebook. Let's do some exercises, okay? Eu vou mostrar sempre uma figura para vocês, tá? E eu vou fazer uma pergunta, que é geralmente o que essa pessoa está fazendo. Então, for example, in this case, what's she doing? What's she doing? O que ela está fazendo? So, you clearly see that she's singing, ok? Você está vendo que ela está cantando. Então, como eu vou fazer essa frase? She is, ela está, e o verbo, que é cantar, que eu sei que é sing, ok? Então, como eu estou falando no present continuous, o que ela está fazendo, doing, então eu vou responder essa, e ela está fazendo nesse exato momento, então uma coisa que está no presente, né? Então, she is singing. Então, eu tenho que fazer a adição do ing para minha frase, tá? Então, she is singing. Alright? Pode ver que eu sublinhei o ing no final do sing, ok? Então, eu vou mostrar imagens de pessoas fazendo algo com uma pergunta e vocês construam essa frase aí na casa de vocês, tá bom? So, let's start. Alright, one last thing. Então, todas as vezes vai ter a pergunta e do lado da pergunta vai ter um verbo entre parênteses. Esse é o verbo que você vai ter que usar para construir essa frase e é nesse mesmo verbo que você vai adicionar o ing no final, tá? Reparem de quem a frase está falando para você construir essa frase, né? Por exemplo, aqui estou falando what's she doing? Eu estou falando de she, que é ela. Então, a minha frase eu vou começar construindo falando dela, certo? Que no caso é ela, né? She is, porque she is é o verb to be, ok? O is é o verb to be que vai com she, lembram disso? Lembram disso que a gente falou agora há pouco? Então, ficou essa frase, she is singing, she is, que é o verbo to be, sing, que é o verbo que estaria entre parênteses, que eu colocaria pra vocês, mais o ing que você vai ter que adicionar aí nas suas frases, ok? What are they doing? What? What is he doing? Wake up. What is she doing? Dance. What's he doing? Swim. What are they doing? Run. What are you doing? Okay guys, so make sure to pause the video and do these exercises. Make sure to pause the video if I'm talking too fast, if
passing too fast through the slides, ok? Então, se você precisar, pausa o vídeo para fazer o exercício. E quando você precisar, pausa o vídeo, tá? Não precisa fazer com pressa. Pausa o vídeo e faz no seu tempo. Alright, so if we are using verb to be to make negative sentence, we are going to use verb to be negative, ok? Se a gente usa o verb to be no present continuous, se eu precisar fazer uma frase na negativa com present continuous, eu vou usar a forma negativa do verb to be, ok? Então, let's remember what is the negative form of the verb to be, alright? Let's repeat with me, please. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. They are not. Great. Então, qual que é a negativa do verbo to be, né? Eu vou adicionar sempre o not depois do is, do are ou do am. Então, é isso que consiste eu fazer uma frase na negativa usando o verbo to be, né? Aí você volta lá naquele slide que a gente viu todas as traduções e adiciona um não também nisso. I am not. Eu não sou, eu não estou. You are not. Você não é, você não está, vocês não são, vocês não estão. E assim vai, ok? Então é só conjugar na negativa agora esses verbos, tá? E é dessa forma que eu vou fazer, que eu vou usar para fazer uma negativa no present continuous, ok? Ok, regardless to the structure of the phrase. Então, em questão à estrutura da frase, né? Vamos ver novamente como vai ficar essa estrutura. Então, vai ficar verb to be negative plus verb plus ing, ok? Então, a minha estrutura vai ficar o verb to be na forma negativa agora, se eu quero falar não, né? Se eu quero fazer uma frase negativa no present continuous. Eu vou usar o meu verb to be na forma negativa plus my verb plus ing, ok? Mais o verbo que eu vou querer dar a intenção do present continuous ali, mais o ing. Então, lá naqueles exemplos, nos mesmos exemplos que eu usei naquela aula, naquela hora, nesta aula, né, no caso. Tinha lá, she's having lunch, né? Agora eu quero falar, não, ela não está almoçando. Então, eu vou fazer o quê? Adicionar o not, depois do is, do are e do am, que é dessa forma que eu faço uma negativa no verbo to be, né? Como vai ficar essa frase, então? She is not having lunch, ok? Ela não está almoçando. Da mesma forma, no outro exemplo, né? My mother is not working. Minha mãe não está trabalhando. My mother is not working. Eu adicionei o not depois do is, que é o verbo to be nessa frase. Se tivesse o are, eu adicionaria o not depois do are. Se tivesse o am, eu adicionaria o not depois do am, tá? Lembre-se que o not, ele sempre vai vir depois do verbo to be. Ou seja, o not vem depois do is, do are e do am. E se isso ainda tá meio confuso para você, o not, ele então vai vir antes do verbo que está ing. Tá vendo que tem o having, antes do having tem o not? Tá vendo que tem o working, antes do working tem o not? Então, sempre vai ser assim na frase. Se você não colocou ele depois do verbo to be, ele vai ter que vir antes do verbo que está com o ing no final, né? É essa a forma correta dele estar, no meio desses dois aí, tá bom? Alright, so now I have some examples for you. Let's answer these questions in negative form, okay? Are you studying at school right now? Are you studying at school right now? Você está estudando na escola agora? So let's repeat this answer with me, okay? No, I am not studying at school right now. Repeat again. No, I am not studying at school right now. Very good. Então, não estou estudando na escola agora, que é uma verdade, né? Next, is Giovanna working? Repeat with me the answer. No, Giovanna is not working. No, Giovanna is not working. Great. Next, are malls opening? Are malls opening? Repeat the answer with me, please. No, malls are not opening. No, malls are not opening. Great. Então, se você reparar, sempre depois do am, do is e do are, eu coloquei o not e o meu verbo com ing no final. Então, é assim que eu faço a negativa
com present continuous, okay? Okay, so now take your notebook and your pen and your pencil, and let's do some exercises again, okay? I'm going to put a question and the image, and you have to correlate the image to the question to answer the question, ok? E eu vou colocar para vocês, no exemplo, uma pergunta e uma imagem. A imagem e a pergunta, elas não vão corresponder uma a outra, porque a minha intenção é que você faça uma frase na negativa e uma frase na afirmativa depois. Então, por exemplo, nosso exemplo, que eu tenho aqui mostrando para vocês. A pergunta é: Is she sitting? Is she sitting? Ela está sentada? Você consegue ver na foto que ela está sentada? No, right? Não, ela não está sentada. O que ela está fazendo? Ela está dançando. Então essa vai ser a construção da sua frase na negativa para afirmativa. Tá vendo? Eu comecei falando no. She is not sitting. No, she is not sitting. Não, ela não está sentada. Ponto. She is dancing. Ela está dançando. Então você vai fazer para mim uma frase na negativa e uma frase na afirmativa, ok? Primeiro você vai negar o que ela não está fazendo. Você vai negar, né? Falar, não, ela não está fazendo isso. Depois você vai falar para mim, ela está fazendo isso. Ou a pessoa que estiver aparecendo aí para você na foto, tá? Ok? Então vamos lá, vou explicar de novo, hein? Vai ter uma pergunta e essa pergunta não vai corresponder à imagem. Igual temos aqui, né? Is she sitting? Ela está sentada? Aí você vê na foto. Não, ela não está sentada. Então você vai falar pra mim na frase. Ela não. Primeiro não. No, coma, vírgula. She is not sitting, né? Neste caso. Com a negativa. Uma frase na negativa. Ponto. Depois você vai fazer uma frase na afirmativa. Você vai afirmar. Se ela não está sentada, ela está fazendo o que então, essa pessoa? Aí você vai falar. Neste caso, she is dancing. Ok? Great. You can always pause the video and rewind if you misunderstood and if you miss something, ok? Você sempre pode pausar o vídeo, sempre pode voltar aí pra se você não entendeu algo ou se você perdeu algo que eu falei, tá bom? Não precisa fazer rápido, faça no seu tempo. Respire fundo. Let's go. Is she studying? Are they having dinner? Are we watching a movie? Are you going to school? The last thing you have to know is that you can also make interrogative sentences using present continuous, and for that I have to use the verb to be interrogative form, ok? Então, se eu quiser fazer uma pergunta agora, usando o present continuous, no present continuous, eu vou ter que lembrar como que eu fazia uma pergunta lá no verb to be. Qual que é a forma do verb to be na interrogativa, ok? Qual que é essa? Eu simplesmente pego o am, o is e o are e vou jogar ele pro início da minha frase. Então, eu pego o am, o is e o are. Eu tenho lá o am, o is e o are numa frase, certo? Eu vou pegar de onde ele está e vou puxá-lo pro começo da frase. Então, eu pego esse am, esse is e are, carrego ele pro começo da frase. Tudo que sobrou, eu vou reescrever novamente na mesma ordem que estiver, tá bom? E no final, eu vou colocar um ponto de interrogação, ok? Como que vai ficar a forma do verbo to be na interrogativa? Let's see. Let's repeat, alright? Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are they? Great, very good. Então, o que eu fiz aqui, né? Antes sempre vinha sujeito e verbo, né? Então, quando eu vou fazer uma pergunta, eu troco, eu inverto isso, né? Vem primeiro verbo, depois sujeito. Então, quando eu for fazer uma frase na interrogativa, o verbo to be sempre vai ter que estar no início dessa frase, ok? Thank you. Regardless to the structure, let's see how it ends, okay? So, you're seeing on the top of the screen, verb to be interrogative plus verb plus ing and question mark, ok?
Então a estrutura vai ficar como? Vai ficar o verbo to be na forma interrogativa dele, que é qual é a forma interrogativa? É quando eu jogo esse verbo pro início da frase, certo? Mais o meu verbo, mais o meu ing, e no final da minha frase eu tenho que pôr o meu question mark, né? Uma pergunta não é uma pergunta sem ponto de interrogação. Certo? Então, usando o mesmo exemplo que eu usei nos outros slides, né? Vamos usar de novo aqui. Eu tenho a frase na afirmativa aí, que tá na corzinha diferente, na cor mais escura. Tá vendo? She is having lunch. She is having lunch. Vocês estão vendo? O que eu fiz pra essa frase virar uma pergunta, né? Eu peguei o is, tá vendo? E coloquei ele no início da frase. Eu troquei de lugar com she. Eu inverti os dois. E reescrevi minha frase da mesma maneira. Então, eu troquei de lugar essa palavra, essas palavras, e continuei escrevendo na mesma ordem que sobrou, tá? E ficou como a minha pergunta? Is she having lunch? Então, eu fiz essa troca, reescrevi o que me restou e adicionei um ponto de interrogação no final. E virou uma pergunta. Simples assim, ok? Let's see o outro exemplo. Vamos ver o outro exemplo. My mother is working. Minha mãe está trabalhando, né? Reparem onde está o is, né? O is está bem no meio da frase. Tem duas palavras depois, né? Antes do is. Mas isso não muda nada, tá? Eu vou pegar o is e jogar ele pro início da frase de novo. Então eu pego esse is aí, e não importa se fosse um is, um are e um am, se tivesse bastante palavra antes dele, eu ia fazer essa mesma coisa. Pego o is, neste caso, que é o is, e jogo ele no início da minha frase. Ele vem pro início da minha frase. E eu vou reescrever tudo que sobrou na ordem que está. Então eu não vou adicionar mais nada, eu não vou repetir o is de novo, não posso. Tá errado se eu fizer isso. Eu vou reescrever o que me sobrou e adicionar um ponto de interrogação no final. Então, ó, tá vendo no laranjinha? Eu adicionei o is no começo e reescrevi o que sobrou. Is my mother working? Question mark. Minha mãe está trabalhando? Ponto de interrogação. Ok? Então é assim que eu construo uma frase da interrogativa usando o verbo to be. Eu vou só... usando o verbo to be dentro do present continuous, né? Porque um complementa o outro neste caso. Então eu vou tirar o is, o are do am de onde ele está e vou colocar ele no início de uma frase. No início da frase, reescrever o que restou e um ponto de interrogação no final, ok? So take your pen and your pencil and your notebook, your English notebook, so we can do more exercises, ok? Pegue seu lápis, o papel e o caderno, né, no caso, e a caneta para fazer mais exercícios, ok? Nos slides seguintes eu vou colocar uma frase na afirmativa e eu quero que vocês transformem ela na interrogativa. Então sempre vai ter a imagem e a foto, mas a foto dessa vez não é só para ilustrar mesmo, tá? Então vai ter a frase, igual tá aqui, né? Tem o casal correndo, they are running. Aí vocês teriam que transformar essa frase na interrogativa. E como que você vai fazer isso, né? Seguir as regrinhas do slide passado, que é trocar de lugar. Então você vai pegar o verbo to be dessa frase, jogar ele pro início na frase lá, pro início da frase, e reescrever o resto com um ponto de interrogação no final, tá? Então, por exemplo, nessa frase está escrito they are running. O verbo to be dessa frase é o are. Então, é o are que eu vou colocar no início da frase e vou reescrever o resto. O que sobra? O they e o running, na mesma ordem. Então, minha frase na interrogativa ficou Are they running? Question mark. Ponto de interrogação, ok? Então, é isso que vocês terão que fazer nos próximos slides que eu mostrar, tá bom? You can always pause the video and you can always rewind the video if you misunderstood something, ok? Você sempre pode pausar o vídeo e assistir novamente o que eu falei, ou ter outras dúvidas também. Você está no YouTube, né? Pode procurar outras fontes para tirar suas dúvidas, para se você não entendeu algo que eu falei, tá bom? She is playing video game. We are celebrating. I am working. Alright, everybody, go check the Google Forms link in the description box below for some exercises, ok? Eu vou colocar exercícios no Forms hoje de novo.
vai ser uma imagem de pessoas fazendo algo e você vai construir 5 frases pra mim do que essas pessoas estão fazendo. Você pode fazer na negativa, na interrogativa ou na afirmativa. Não tem problema, você escolhe, mas você vai ter que usar o present continuous, porque eu quero saber o que eles estão fazendo, né? Então, você vai ter que usar o present continuous para isso. Lembra da estrutura do present continuous, serão 5 frases que você vai ter que formar sobre o que essas pessoas nessa imagem estão fazendo, tá bom? Remember that. And that's it for today's class. Thank you so much for watching. Thank you so much for listening. Thank you for being here with me. I really appreciate it. Don't forget to like this video. Don't forget to subscribe to Microtech YouTube channel. Don't forget to hit the notification bell so you know whenever the classes are uploaded and whenever we go live. Alright? So I hope you have a great week ahead of you. Thank you. Bye bye. See you soon.